Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de sua análise hoje em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Voltando ao assunto da coluna da semana passada, eu gostaria de insistir um pouco mais nessa ascensão da sigla ESG, uma sigla que em inglês quer dizer meio ambiente, sociedade e governança. Como foi dito, essa sigla que está, vamos dizer, canalizando, catalisando a decisão das empresas em aderirem a esse valor que não é tão recente, mas comparado a outros valores da humanidade é recentíssimo, né? Que é a sustentabilidade. Então, confirmando o que foi dito a semana passada, esses dias tem saído muita coisa, em princípio de autoria do pessoal da área empresarial, em torno desse tema. E eu destacaria principalmente um artigo que saiu no jornal Valor, na coluna de opinião, na segunda-feira, dia 10, que é de autoria de duas senhoras, uma bem conhecida que é a Marina Grossi, que preside o CBEDS, o Centro Brasileiro, Conselho, na verdade, Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que é a entidade mais antiga e mais representativa das empresas que estão nesse movimento e que já tem muito tempo e, vamos dizer, conquistou as empresas que primeiro aderiram a essa temática, né? E junto com ela a Carolina da Costa, que é sócia da Mauá Capital e cuida justamente desse assunto ESG. Afinal, professor, que abordagem Marina Grossi e Carolina da Costa dão ao tema? Então, o destaque para esse tema é que, além de voltarem à explicação do assunto e tal, elas levantam uma dúvida. O título do artigo é ESG, qual a teoria da mudança? Ponto de interrogação. Na verdade, o que elas dizem é que esse movimento mais recente, ou recentíssimo da sustentabilidade usando essa sigla, não corresponderia a uma questão que é muito comum, é que a gente acha que essas, vamos dizer, demora para a ficha cair, mas a ficha cai quando economicamente é válido, é interessante, é oportuno, que seria a maneira com que as empresas se comportariam, né? E elas defendem a ideia de que talvez não seja isso e que, vamos dizer, um valor moral, como é a sustentabilidade, ele na verdade tem esse poder de puxar um determinado movimento, mesmo que, vamos dizer, do ponto de vista econômico, não seja tão vantajoso assim. Evidentemente que essa é uma discussão quase infindável, porque quase todas as novidades, as inovações da humanidade juntam as duas coisas, no mínimo essas duas coisas, né? Mas o fato é que elas fazem alusão a um tópico que, sem dúvida nenhuma, ilustra bem a questão, que é a questão da abolição da escravidão, né? A gente está muito acostumado com a ideia de que a escravidão só acabou quando economicamente era interessante para os grandes capitalistas, vamos dizer assim, mas na verdade, quanto mais se pesquisa a história da abolição da escravatura, se percebe que muito antes disso houve movimentos em períodos inclusive que não acontecia, estava longe de ser economicamente interessante e que, enfim, é um tema ao qual eu certamente voltarei, inclusive para aconselhar a leitura de um livro muito bom sobre isso, sobre a história da escravidão, e que, pasmem, tem muito a ver, pelo menos, mesmo que não tenha a ver com a história do ESG, tem muito a ver com a história da luta pelo fim do aquecimento global. Quer dizer, o fim do aquecimento global depende de uma dinâmica muito semelhante àquela que ocorreu durante o período da abolição da escravidão. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, como está essa situação da falta de pagamento de aluguel, a situação de despejos em relação às casas alugadas durante a pandemia? Como é que está esse mercado de aluguel, hein? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, acaba de sair um comunicado do Secov de que os pedidos de redução de aluguel, a partir da pesquisa deles, chegaram a 59% em junho. Uma boa parte deles chegou a um acordo, mas há uma notícia bastante alarmante que parece que quase 4 mil pedidos de despejo por falta de pagamento de aluguel já foram apresentados na Justiça. Isso são dados do Tribunal de Justiça e nós estamos falando de pedidos de despejo por não pagamento de aluguel durante a pandemia. Fora muitas sentenças de despejo que foram proferidas durante a pandemia, e aí nós estamos falando de quase 9 mil sentenças. Nós não sabemos exatamente se todas elas significaram que despejo realmente, tirando as famílias que estavam, algumas podem ter resultado em acordo, mas nós estamos falando de uma situação que durante a pandemia, com seus impactos econômicos, com a necessidade de estar em casa, são milhares de famílias que, por falta de poder pagar o seu aluguel ou por outras razões, estão ficando absolutamente sem nenhuma proteção e sem que sejam tomadas as medidas necessárias pelo governo para que essa proteção aconteça, Sandra. Mas, professora, medidas como essa foram adotadas em outros lugares, em outros países. Como é que isso foi acontecendo pelo mundo? Pois é. É um absurdo que no Brasil a única medida que acabou sendo votada pelo Congresso de suspensão dos aluguéis durante a pandemia e possibilidade de sua renegociação, essa lei foi vetada pelo presidente Bolsonaro. Existem vários projetos de lei tramitando no Congresso, inclusive um movimento pelo despejo zero se reuniu com a presidência do Congresso essa semana, pedindo para que sejam votadas essas medidas, quando, na verdade, em vários países, medidas muito importantes foram votadas. Por exemplo, na Espanha, durante 6 meses, aconteceu uma suspensão de despejos por falta de pagamento de aluguel para proprietários que tinham mais de unidades, mas também a possibilidade da negociação acima, inclusive, de 50% do pagamento para proprietários que tinham apenas 1 ou 2 unidades de aluguel, extensão dos contratos em vigor, enfim, medidas que vão expirar agora no mês de outubro, mas que foram adotadas. Agora, é importante perceber que medidas como essa também foram adotadas em países como a Índia, em países como a República Democrática do Congo, em países como Burkina Faso. Não estamos falando apenas de países europeus. E é absolutamente chocante que num país como o Brasil, nenhum tipo de medida ou nenhum tipo de proteção está sendo tomada nesse momento. Mas ainda há tempo, porque nós estamos percebendo que os efeitos da pandemia sobre a situação de moradia ainda continuam, se prolongam, e é fundamental que se pensem. Evidentemente é possível chegar em acordo entre proprietários e locatários, mas é também absolutamente necessário a existência de medidas de proteção. Se você desejar conhecer mais as medidas que estão sendo adotadas em diversos países do mundo, eu sugiro a consulta ao Anti-Eviction Map. Ali a gente tem país a país qual é a medida, quando foi adotada, com mais as referências. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, nos últimos dias a imprensa tem noticiado uma possível mudança na política econômica do governo. Como o senhor analisa esse assunto? Olha, o que está acontecendo hoje é uma divisão no interior do governo a respeito da política econômica. Setores da esplanada, ao que parece com a simpatia do próprio presidente, estão propondo uma mudança da orientação ultraliberal que vigorou até agora para uma orientação de investimento, tanto no que diz respeito à transferência de renda para a população, quanto no que diz respeito a obras. Caso venha a acontecer essa mudança, ela significaria uma reviravolta no próprio caráter do governo, que até agora era um governo caracterizado por ser um governo de natureza ultraliberal. Claro que esta possível mudança tem objetivos político-eleitorais. A pandemia teve consequências inesperadas. Vamos lembrar que o presidente começou por negar a importância do coronavírus, que hoje já fez mais de 100 mil mortes no Brasil, e se opôs às diretrizes de distanciamento social. Com isso, ele perdeu base na classe média. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional ampliou o auxílio emergencial, que originalmente foi proposto pelo governo no valor de R$ 200 para R$ 600, e que pode chegar a R$ 1.200, caso a residência conte com apenas um chefe de família. Pensando que o Bolsa Família destinava um valor de até R$ 200, passar para R$ 1.200 é uma ampliação grande e que explica por que o presidente começou a receber apoio entre os eleitores de menor renda. Esta alteração é que explica por que hoje uma parte do governo quer mudar a política econômica. E quem o senhor acha que vai ganhar essa queda de braço, professor? Nós não temos condição de prever, neste momento, quem é que vai ganhar essa queda de braço. Na verdade, o que nós sabemos é que esta possível mudança se combina com outras mudanças que vêm ocorrendo, como, por exemplo, a aliança do atual governo com o Centrão, sendo que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito sob a bandeira de combate ao que ele chama de velha política. Então, o que se observa é uma forte tendência com o aparente apoio de ministros como, por exemplo, da infraestrutura e do desenvolvimento regional, mas também dos ministros militares, para uma alteração importante da orientação do governo. Por outro lado, pressionado pelo ministro da Economia, que disse que caso houvesse uma ruptura do teto de gastos, o presidente entraria na zona do impeachment, na terça-feira, dia 11, o presidente Bolsonaro se viu obrigado a fazer um pronunciamento rápido ao lado dos presidentes do Senado na Câmara, na quarta-feira, dia 12 de agosto, reafirmando o seu respeito ao teto de gastos. Só a observação atenta dos próximos acontecimentos é que poderá nos dizer quem de fato vai ganhar esta luta. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado e até semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Olha, hoje eu quero falar da performance Marcha Ré, que foi feita na semana passada aqui em São Paulo. Aconteceu na terça-noite, no dia 4 de setembro, e uma parceria entre o Grupo Teatro da Vertigem e o artista plástico Nuno Ramos, sendo filmado pelo cineasta Eric Rocha. Isso vai ser um trabalho que fará parte da Bienal de Berlim esse ano, com curadoria da Elisete Lanhado, né? O evento de proporções de escala muito grande, de impacto urbano muito impressionante, consistiu em 100 carros andando de marcha ré ao longo da Avenida Paulista. Isso é um cortejo fúnebre que é ao mesmo tempo uma performance urbana
que, por sua vez, é em essência também um protesto muito forte, né? Esses carros fizeram essa procissão, um cortejo ao longo desse mais de 1 quilômetro que liga na Paulista o edifício da Fiesp, que ficou muito associado aos movimentos de direita, né? Que se ligam à própria instituição, e o cemitério que fica na Dr. Arnaldo, que era o ponto final dessa carreata. Os carros se deslocavam a uma velocidade lentíssima de 5 km por hora para ter segurança, para evitar que eles batessem, mas também para compor, digamos assim, esse compasso tétrico, né, muito lento dessa experiência urbana, de arte urbana, que eu acho que produz um efeito muito forte, que a gente poderia dizer aqui, recorrendo a Freud, né, do Unheimlich em alemão, que é o inquietante ou estranhamente familiar, né, uma procissão no espaço da cidade, onde todos circulam todos os dias, aquele espaço conhecido, de alguma forma banalizado, e que de repente, por efeito de alguma coisa muito estranha, no caso um trabalho de arte, aquilo se torna sinistro, né? Ganha uma espécie de beleza sinistra, e o sinistro, no caso, ele tem esse poder de transformação do real, apontando para coisas que estão um pouco na esfera do sonho ou do pesadelo, né? Porque desautomatizam a nossa percepção das coisas cotidianas, e ao ser sinistro, ele de alguma maneira aponta dentro da liturgia, né, para alguma forma de escape ou de transformação. Se eu fosse religioso, eu talvez dissesse de salvação, né? O fato é que o grupo Teatro da Vertigem, dirigido por Antônio Araújo, né, tem feito já, aliás, se caracteriza por fazer trabalhos de proporção urbana, intervenções de teatro na cidade, tensionando os espaços da cidade, o bairro do Bom Retiro, o leito do Rio Tietê, tantos espaços, né? E o Nuno Ramos é um artista que tem feito cada vez mais performances e que fez lá em 92 uma instalação, um trabalho muito forte, logo após, né, a morte dos 111 presos do Carandiru. Ele fez uma instalação chamada 111, que ganhou um acento muito político também, e essa reunião, digamos, desses dois artistas nesse trabalho é muito feliz. Eles trazem à tona, né, a questão das mortes, no momento em que o Brasil atinge 100 mil mortos por Covid. Nos números oficiais, a gente sabe que na verdade são mais, né? Mas isso tematiza em grande medida também as várias mortes, né? Não só as mortes das pessoas, mas a própria morte de uma ideia de país, né? Não só de uma ideia, mas de um país mesmo, com suas instituições e com sua, digamos, alguma forma de coesão que a gente pensou que existisse entre o sentimento e o pensamento das pessoas desse país, que se rachou e que se rompeu e que hoje aparece nesse país dividido. Então o desfecho do cortejo terminava no Cemitério da Consolação com o hino nacional sendo tocado ao contrário, enquanto uma bandeira era desenrolada, e nessa bandeira está o desenho um dos desenhos do Flávio de Carvalho, artista modernista, que retrata a mãe dele morrendo, né? Faz parte da série Trágica. Então, o trabalho todo é trágico, e ele se encerra, né, com Flávio de Carvalho, e com insistindo nessa reversão da própria linguagem bolsonarista, as carreatas e o hino nacional, tudo isso acontecendo ao contrário, digamos, disparando um mecanismo artístico de reversão, de alguma forma, desse pesadelo no qual nós estamos. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.